Nesses últimos dias eu terminei de ler A Trégua, do escritor uruguaio Mário Benedetti. Desde então, eu fiquei, boa parte do meu tempo refletindo sobre como é difícil falar de livros ou obras no geral que nos marcaram bastante. Eu digo isso porque, para além de observar, por exemplo, as temáticas que a obra explora, ou a complexidade da narrativa, dos personagens, existe também aquela questão mais pessoal, né? Aquela coisa, aquele algo que desperta um sentimento mais intenso. Eu tenho a impressão que A Trégua é uma dessas obras que os leitores podem interpretar de acordo com a própria experiência de vida. Para mim, em particular, foi uma leitura que me emocionou por falar sobre amor como uma espécie de refúgio, como um alívio para as dificuldades. Não apenas isso, a ideia de amor no livro também tem muita relação com aquilo que está nas pequenas atitudes, na preocupação mútua, na sinceridade, mas principalmente na vontade de estar perto do outro, como se aquela companhia fosse realmente muito fundamental. É uma companhia que te revigora, que te faz bem, que não te faz pensar em solidão. Ao longo da leitura, pessoalmente, eu senti uma identificação enorme com essas coisas. Isso porque eu mesmo entendo e vivo o amor dessa forma. Eu acho que aqui em A Trégua o autor conseguiu expressar essa questão de maneira muito sensível, muito real, muito tocante. Talvez até pelo fato do próprio Benedetti ter sido muito feliz, ao longo do seu relacionamento, isso desde o início. O autor conheceu a sua esposa, Luz Lopes, ainda na adolescência, e desde então passaram uma vida inteira juntos. Foram 60 anos de casamento. Muitos dos poemas do Benedetti, inclusive, são dedicados a ela. Um dos mais famosos, chamado Te Quiero, foi escrito pelo Mário em 1974, durante o exílio por conta da ditadura militar uruguaia. Um detalhe interessante é que o poema fez ainda mais sucesso depois de virar uma linda música pela voz da cantora argentina Natia Guevara. A história de amor entre o escritor e a sua esposa foi tão forte que em 2022 fizeram até um documentário sobre isso, chamado Benedetti, 60 anos com Luz. Pelo trailer parece ser bem bonito. Infelizmente eu ainda não vi porque eu não encontrei esse documentário em lugar algum. Eu até agradeço muito se alguém souber onde assistir e deixar aqui nos comentários. Voltando para o livro, A Trégua foi publicado em 1960 e se destacou já naquela época, sendo inclusive o grande responsável, essa obra aqui foi a grande responsável por alavancar de vez a carreira desse escritor. Um fato curioso é que em 1974 o livro foi adaptado num filme argentino de mesmo nome. A produção, além de contar com a atuação de Héctor Alterio, um dos maiores nomes do cinema da Argentina, também concorreu ao Oscar no ano seguinte, na categoria de melhor filme estrangeiro. Em linhas gerais, temos aqui um livro em formato de diário, narrado por Martim Santomé, um homem viúvo de meia-idade que vive em Montevidéu e segue sua vida sem grandes alegrias. Martim tem um trabalho burocrático numa empresa, emprego que ele mantém há anos e que agora está bem perto de acabar, já que a sua aposentadoria vem se aproximando. A perspectiva de se aposentar traz um sentimento contraditório. Por um lado, dá para ele a perspectiva de que agora ele finalmente poderá fazer aquilo que ele sempre quis, que ele sempre desejou. Só que, por outro lado, faz também ter uma noção muito clara de que ele está de fato envelhecendo. A esposa do Martim morreu durante o parto, cerca de 2 décadas atrás. E agora, mais velho, ele vive em companhia dos seus 3 filhos no mesmo apartamento. Filhos desse mesmo casamento, no caso. O Esteban, o Javier e a Blanca. O relacionamento com os filhos é bem complexo. O Martim não é uma pessoa fácil, está longe de ser perfeito e também não foi um pai muito bom, na mesma medida que os filhos não dialogam com ele. A única exceção para esse caso é a Blanca, que geralmente tem mais paciência e gosta do seu pai mesmo com os seus defeitos. Boa parte do diário do Martim é composto, num primeiro momento, por reflexões sobre a vida, sobre o futuro, sobre as pessoas que estão ao seu redor. Geralmente esses pensamentos vão variando, entre a ironia e a melancolia. A questão é que num certo dia as coisas começaram a mudar.
chegaram novos funcionários na empresa, sendo que agora o Martin se tornou responsável por administrar e também ajudar uma pequena equipe inexperiente. Nesse grupo estava uma mulher de 24 anos chamada Laura Avellaneda. Ela chamou muito a atenção do narrador, especialmente por ser bastante profissional e também por aprender rápido. Só que, com o passar do tempo, Martin foi desenvolvendo um interesse cada vez maior por ela. Foi se encantando com pequenas atitudes que ela tinha, com seu jeito de ser e coisas assim. Num determinado ponto, ele já tinha consciência de que estava se apaixonando, o que o animava, mas ao mesmo tempo também dava, um enorme receio por conta da diferença de idade. No decorrer da leitura, vamos observando a forma como Martin tenta se aproximar dela, sobre como ele tenta encarar os seus medos e passa, sem perceber, a buscar uma vida diferente daquela que ele estava levando. Em A Trégua, somos mergulhados no mundo de sentimentos de um homem infeliz, acompanhando tudo que desperta nele algum tipo de angústia, em maior ou menor grau, seja algo do presente ou do passado. Para Martin, a existência não parece ter muito sentido. É um caminho confuso que não leva a nada, onde os dias passam muito rápido e até a nostalgia pode ser dolorosa. São muitas dores na vida de uma pessoa comum. Temos, por exemplo, esse relacionamento familiar complicado, onde os filhos não sabem lidar com o pai e o pai não sabe lidar com os filhos. Apesar do afeto estar ali em algum sentido, nesse cenário, geralmente, o egoísmo fala mais alto, a intolerância provoca afastamentos e o não dito está sempre presente, gerando aquele silêncio constrangedor. Temos também a agonia diária que o trabalho provoca, as dificuldades em lidar com chefes que são pequenos ditadores, ou em ter que fazer hora extra para resolver problemas desgastantes e burocráticos. Ainda assim, para o Martin, o trabalho tem uma função de orientar, de dar um rumo com o mínimo de coerência para uma vida que parece não ter rumo algum. Por isso que a aposentadoria assusta, porque para ele o que está chegando não é o descanso, mas sim a incerteza do ócio. O narrador simplesmente seguiu o fluxo por conta das necessidades, e agora não sabe muito bem o que quer de fato do futuro. Na vida amorosa temos uma soma do fantasma da esposa morta e relacionamentos eventuais com mulheres desconhecidas, mulheres que para ele não despertam nada além de desejo físico. Em meio a tantas situações, Martin ainda tem que lidar, assim como todos nós, com a inevitável passagem do tempo, onde o envelhecimento é a principal consequência. Quase tudo nesse livro tem relação com esse assunto, é algo que sempre aparece. Vemos isso nas 2 décadas em que a esposa se foi, na aposentadoria chegando, ou até em encontros que ele tem com amigos e percebe como muitos deles mudaram drasticamente com o passar dos anos. Mesmo na aparente solução de tudo, no amor por Laura, a questão do tempo também aparece como uma sombra, já que a distância de idade entre os dois é algo que incomoda o protagonista. Só que, em contrapartida, esse mesmo tempo traz também algumas vantagens, já que graças a ele o Martin começa a se mexer, ele sente que precisa fazer algo antes que seja tarde demais. Aos poucos e de forma quase natural, o Martin vai se dando conta de que ele consegue encontrar alguma coisa no amor mais verdadeiro, algo que não apenas atenua a dor, mas que também dá um propósito na vida, dá aquele rumo que às vezes é tão difícil de encontrar. Enfim, pessoal, o Mário Benedetti me marcou de verdade com essa leitura tão preciosa. Por isso que eu deixo a recomendação de A Trégua, na esperança de que essa obra se torne para vocês o livro especial que se tornou para mim. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu falei um pouquinho sobre esse clássico da literatura uruguaia e latino-americana. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, uma forma de fazer isso é através do Apoia-se. Nesse espaço você deixa uma pequena contribuição por mês e, além de ajudar a manter a produção de conteúdo do canal, também recebe algumas recompensas bem legais, como vídeos exclusivos, participação em sorteios e também participação em enquetes para a escolha de vídeos. Outra forma de ajudar é comprando através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição. Inclusive vou deixar o link desse livro que eu falei aqui hoje, O A Trégua, do Mário Benedetti.
E ao clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, você ajuda o canal, que recebe uma pequena comissão pela compra, e você não paga nada mais por isso. Outra forma também de ajudar é através do botão Valeu, que fica logo aqui abaixo do vídeo, e através dele você pode deixar uma contribuição de qualquer valor. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!